Aí ele diz assim, ó, então se é 2025 que vai acabar, eu só tenho um ano, eu vou passar falando disso, então vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou falar durante todo esse período que falta, porque tá acabando. E ele diz assim, esse seria um bom momento para você tentar ser uma pessoa melhor. Não é um bom momento para ser um canalha, para ser idiota. É melhor rever a Gente, vida. olha só, o que são esses nomes? Pelo amor, né? Não, e o mais engraçado, a Anne vai concordar comigo. A gente anota as coisas, assim, a gente anota tanta coisa que não dá para falar metade do que a gente anota. Sim. Né? Ó, o Michael diz que vai haver reuniões com esses seres em pessoa. Então, assim, você vai falar com eles. E ele diz assim: você vai querer ser capaz de falar com eles, ser feliz com o quanto de espiritual e amoroso você foi durante sua vida. Você não vai gostar de perceber que eles não estão apreciando muito a forma como você está levando o seu dia a dia, não, tá? Então, não vai ser muito divertido. Então, tem tempo para mudar. A gente está no último ano, a gente está na prorrogação, a gente não está mais aos 45 do segundo tempo, a gente está no segundo tempo da prorrogação, já houveram várias prorrogações, agora não vai ter mais, então é isso que ele deixa bem claro, tá? Então, se você acha que não foi bom o suficiente, bom, é hora de mudar, tá? Porque esse é o negócio, lembra que é uma decisão interna, e isso vem lá do hinduísmo também. É uma decisão a gente mudar, é uma decisão a gente aceitar esses códigos de luz, é uma decisão a gente aceitar essa mudança, né? Basta querer. Então, aquela coisa assim, um grande julgamento, mas quem que julga? Eu me julgo. Eu faço o meu julgamento. Eu analiso a minha vida e digo, cara, não tá bom assim, não foi legal. Ao mesmo tempo, se eu digo, nossa, foi muito bem, tá legal, não preciso mudar nada, bom, a decisão tá tomada. A gente já se escolheu também. E aí eu vejo muita gente preocupada com essa coisa, será que eu vou acender, não vou acender? Gente, não se preocupe, se analise e trabalhe em si mesmo. Não precisa ter medo, né? Não é para ter medo. Bom. E outra coisa que ele diz é que esses Shaoshiantes aqui, esses messias, esses salvadores, eles são seres humanos por excelência, tá? E vão ser liderados pelo último Shaoshiante, né? Que é o vitorioso dentre todos os salvadores, que é o que ele diz que então seria a segunda vinda do Cristo, tá? Aí ele faz a pergunta assim, então as pessoas na Terra se tornarão salvadores messiânicos? E ele diz, sim, exatamente isso. Cada um está aqui para ser uma semente de luz, para ser exemplo para os outros, para se salvar a si mesmo, e se salvando a si mesmo, elevar o quociente vibracional da humanidade e ajudar os outros a subir também, né? Então, tá aqui, ó, é exatamente isso, Ana, tá? Exatamente isso. Tá? Então, nós todos somos salvadores de nós mesmos. Sabe aquela máxima que a gente diz, quando eu mudo, o mundo muda? É exatamente isso. Quando eu mudo, o mundo muda, né? E a gente ajuda a mudar quem está perto de nós também. Muito bem. Bom, vamos seguir aqui. Aí ele chama a atenção que o Frasquerete é descrito em um dos hinos do Avesta, né, que é os Yashti, os hinos, exatamente no hino 19. Tá? Então, é nesse hino específico que é falado, e ele é dividido em algumas partes, então ele não está em todo o código zoroástrico, mas numa parte específica. Tá? Então, ele vai declarar que o Druj, que significa mentira, e ele faz uma observação que Druj, ele tem uma raiz semelhante a Jin, né, que seria um termo do árabe, que significa gênio, mas o Jin geralmente tem uma conotação como uma deidade do mal, tá? E aqui vem do Druj, que, segundo Zoroastro, significa mentira, né, que é o princípio ou deidade do mal, será derrubado. A Daiva Ashma, que é fúria, vai ser destruída por uma massa sangrenta, né? E aqui ele faz uma analogia, inclusive, com o termo Ashashin, que aí teve uma coisa que foi bem discutida lá no Código da Vinci, da onde saiu os Illuminati, os Ashashin, não sei o que mais, e que, segundo o David, isso parte do Oriente, né, da região dos árabes, e isso é levado para a Europa através dessa seita, que é uma seita do Islã, tá? Muito bem. Ani, você então, viu Antônio, isso aqui, ó? Eu vi. E sabe o que Eu não aconteceu recebi. hoje? Você também não recebeu. Eu Eu não agendei a recebi. live, gente. Se vocês puderem ajudar a gente a compartilhar, a gente está em Shadowbanning de novo, tá? Porque eu agendei a live hoje e na hora que eu agendo, eu vou lá pegar para compartilhar com vocês, para compartilhar nos grupos, no canal do Telegram.
o que aconteceu é que ela não estava ali onde fica a próxima transmissão, né? Não tinha, simplesmente não tinha. Eu tive que ir na parte do ao vivo, e aí no ao vivo eu achei ela no meio das outras, assim, estava ali como se tivesse já acontecido, tá? Então a coisa está bem estranha pro nosso lado, mas tá tudo certo. Querida plataforma, ó, te amo. Isso aí. Tá? Bom, aí ele faz uma parte assim que ele chama de enciclopédia irônica do Frashkeret. David sendo David, né? Em que ele vai pegar aqueles versos do Yashta, onde o assunto Frashkeret é mencionado, e vai dar uma explicação mais detalhada. Tá? Então ele está ali. A única explicação mais explícita dos eventos que se acredita que aconteçam no Frashkeret é encontrada no Zamiad Yasht, que ele chama de abreviatura YT19, no final das 3 sessões iniciais, no final da última delas. Tá? Então, ele diz que os agentes que farão a vida frasa, e frasa significa maravilhosa, tá? Os agentes que farão a vida maravilhosa são as criaturas do Ahura Mazda, tá? Mazda, você tem uma editora que tem esse nome, né? Editora Mazda, que trata de assuntos espiritualistas, é daí que vem o nome. Tá? Tinha um carro também. Então, isto. Então, essas criaturas são os Amisha Espantas, os Yazatas espirituais e corporais, e os criadores excelentes, que são chamados de Frasukaratar. E os salvadores, são os Xiantes, tá? Ficam um L a mais ali. E, acima de tudo, um único salvador, o vitorioso entre todos os Salxiantes. Eu não vou nem ficar explicando o que são todos esses termos se vocês tiverem quiserem saber melhor, vão lá assistir a live do David, que ele fala um pouco sobre cada um deles, tá? Então, assim, está claramente indicado no que implica tornar a vida frágil, maravilhosa, né? Então, ele segue descrevendo, vai tornar a vida se tornará sem idade, sem envelhecimento, não apodrecerá, não estragará, vivendo para sempre, prosperando para sempre e governando à vontade. Os mortos se erguerão, ressuscitados por aquele que nunca decai, e a vida será recriada novamente de modo excelente e perfeito. E aí ele chama a atenção desse recriada novamente, né? E como ele fala assim, os corpos vão ser revividos, né? E eu fico pensando que a gente fala tanto do grande evento solar, que tem um potencial de modificar os corpos, né? E essa modificação, provavelmente, que ela já está acontecendo, ela vai ser acelerada num evento realmente de plasma, né, num flash de luz, que muito provavelmente essa ressuscitação desses corpos que eles tinham seja um corpo diferente. E o próprio David vai dizer que é o corpo de luz, tá? Então, esse recriar, né, de novo, vai ser recriado em corpo de luz. Então, quando a gente fala desses corpos ressuscitados, na verdade não é aquele corpo de carne, mas um corpo diferenciado, tá? Um corpo recriado. A falsidade será eliminada da boa criação, de volta ao local de onde veio por seu propósito destrutivo. Astu-Uratarata emergirá do lago Amun, empunhando a arma vitoriosa que outros heróis ergueram antes dele, e expulsará a falsidade para fora do mundo da verdade. Bom, o que nos aguarda é o mundo da verdade, então não vai haver espaço para mentira. Isso se faz de uma forma em que alguém vai empunhar uma arma. Então é aquela coisa, é como se fosse ele se refere como assim, provavelmente tem alguma coisa de linguagem figurada, e aqui ele imagina que isso seja aquela arma representante de um grande poder, tá? Alguma coisa do gênero assim. Não que seja realmente uma arma que vai ser usada, uma arma física, tá? Mas uma representação de um poder. O bom pensamento superará o mau pensamento, a palavra falada corretamente superará a palavra falsa, saciedade e imortalidade suplantarão a fome e a sede. E, finalmente, Angra Mainyu, que é o Ahriman, vai se retrair sem poder. Então, esse Ahriman, ele aparece muitas vezes, esse termo Ahriman, né, que seria o equivalente cristão do Satanás, que seria a representação da grande força do mal, né, do poder oculto do governo do planeta, como a grande força do mal, vai ficar sem poder. E, não tendo poder, ele vai ser retirado daqui. Tá? E por isso, no novo mundo, na nova terra,
né, no Frasquerete, não terá espaço para nenhuma maldade, para nenhuma falsidade. Por isso que se espera que seja maravilhoso, né? Depois disso, a humanidade se tornará como Ameshis Pentas, vivendo sem comida, sem fome ou sede. O Ameshis Pentas é como se fossem realmente seres angélicos, tá? Sem comida, sem fome ou sede e sem armas, ou possibilidade de lesão corporal. Então, assim, o corpo é incorruptível, tá? É um corpo que não apodrece, que não decai, que não estraga, que não se fere, tá? A substância material dos corpos será tão leve que não fará mais sombra. E aí, quando a gente pensa assim, nossa, vai todo mundo morrer no flash solar, é aquela coisa, talvez o corpo físico de 3D esse perca o sentido, mas a gente tem um novo corpo cristalino ressignificado que a gente chama de corpo de luz. Essa é a minha forma de interpretar e é mais ou menos o que está previsto pelas profecias zoroástricas. Tá? Toda a humanidade falará a mesma língua e pertencerá a uma mesma nação sem fronteiras. Tudo certo até aqui? Estão acompanhando? Bom, aí ele segue falando, diz, bom, eu quero viver nesse mundo, tá? E o que ele diz é assim, gente, isso vai acontecer em 2025, estão prontos? Eu tô pronto, não aguento mais esperar. Vocês acham que tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo pronto para ir. Então, isso é ano que vem. Então, olha, falta pouco. Né? Falta pouco. Cadê tua caneca? A minha caneca tá lá na cozinha. Levei porque eu acabei de café. O povo enlouqueceu. Gente, aqui, ó. Bota o grande aí. Peraí. É todo mundo ficar com vontade. Olha, gente. Isso aqui foi do evento que nós fizemos. A impressão saiu ainda um pouco alterada, porque tem uma árvore da vida aqui. A próxima vai ficar Revelando o Ser, que é o nome da nossa jornada, né? Com as 3 maricotinhas. E aqui o símbolo do Expand do outro lado. Muito dentro em breve, a gente vai ter o nosso site, a gente vai bem botar para vocês, tá? Nós vamos fazer as canecas. E aqui para o Rio, talvez. Aí ele segue. Vamos lá. Ele segue dizendo que todos irão compartilhar um único propósito e objetivo, unindo-se com o divino para uma perpétua exaltação da glória de Deus. Tá? Muito bem, esse é o mundo que nos aguarda. Tá? E ele não contente... Duda, dá licença? Ele tem que participar. Muito bem, aí ele segue dizendo que isso também está presente na tradição grega e egípcia, né? Essa ideia do fogo no céu. Tá? Eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Acho que eu troquei os slides, gente. Então, ele traz aqui Platão, no livro Diálogos de Timeu e Critias, né? Ele não lembra em qual deles, mas é no mesmo livro que ele vai falar de Atlântida, coincidentemente, tá? E ele fala que após o intervalo habitual de 25 mil anos, um fluxo do céu, como uma pestilência, virá caindo e deixará somente aqueles de vocês destituídos de letras e educação. E você terá de recomeçar novamente como criança, sem saber nada do que aconteceu em tempos antigos, tanto entre nós ou entre vocês. Isso é o que Platão diz. Assim como aquela genealogia que você acaba de contar, Solon, não serão melhores que histórias para crianças. Qual genealogia? A história de Atlântida, justamente essa. Em primeiro lugar, você lembrará apenas de um único dilúvio, mas houveram muitos outros antes. Em segundo lugar, você não sabe que viveu antes em sua terra a mais justa e nobre das raças de homens que jamais viveu. E que você e sua cidade inteira são descendentes de uma pequena semente do restante daqueles que sobreviveram. E isso foi desconhecido de você porque por muitas gerações os sobreviventes daquela destruição morreram sem deixar nenhuma palavra escrita. Tá? Então esse fogo do céu que ele relata como a fala de Platão, ele também reconhece como sendo um evento solar. Tá? Então, fazendo a analogia. E aí ele vai fazer a amarração, diz assim, bom, e será que a gente consegue juntar essas profecias todas com algo que está acontecendo realmente no planeta? Deixa só uma coisa que eu... Acho que eu perdi um pedaço aqui. Tem uma parte que ele falou e que não tinha slide, e eu perdi. É quando ele fala, voltando à parte anterior, antes do Arimã, tá?
o que vai acontecer nesse evento, né, segundo Zoroastro ainda, tá? E ele pega do site revolve.com. Na Terra, o Shoshiante trará a ressurreição dos mortos em corpos que eles tinham antes de morrer, seguido por um último julgamento através da provação. O Yazata Arimã vai derreter o metal das colinas e montanhas e o metal fundido irá correr sobre a terra como um rio. Então ele diz que, para ele, no ponto de vista do David, esse derreter os rios, rios de metal derretido, ele associa como sendo um flash solar tão potente e capaz de derreter as montanhas. Tá? E por isso ele fala de derreter metais, mas era como se fosse a destruição das montanhas. E esse metal fundido vai correr sobre a terra como um rio. Toda a humanidade, vivos e ressuscitados, terão de passar por esse rio de luz, mas para o justo, que ele chama de Asham, parecerá ser como um rio de leite morno, enquanto os ímpios serão queimados. O rio então fluirá para o inferno, onde irá aniquilar a raiva e os outros vestígios de maldade do universo, tá? E mesmo as entidades negativas serão aniquiladas por isso. Tá? Então, quando isso acontecer, a humanidade se tornará como os anjos, né? Como não precisamos de comida, não ficamos com fome ou sede. Então, só para esse trechinho tinha ficado para trás. Vai ser tão quente assim? Vai ser quente nesse momento. E aí ele fica pensando assim, será que já existe algum evento interplanetário que a gente consegue verificar dessa mudança? Porque, afinal de contas, se vai vir um evento através de um flash solar, será que já não existem algumas evidências? Dá para parar? Só um pouquinho, gente. Vocês não têm noção do que são esses passarinhos de perto, tá? Eles ficam desesperados. A gente começa a falar, eles querem falar junto. É muito. Só tem um que fala mais do que eu aqui. Ó, ele fica retrucando ainda, ó. Olha, tá dando Não risada. é o Bubu? É o Bubu? Não, é o Duda. O Bubu é quietinho. É o Duda que é o falador. Ó, enfim. É o periquito. As periquitas são bem comportadinhas. É o Márcio que é falador, olha ali, ó. Lá vem ele aqui, da fé. Tinha que ser. Depois fala que a gente que é matraca, tá vendo? Vamos lá. Eles vão pro banheiro, esqueci de prender eles no banheiro hoje. Eles estavam tão bonzinhos o dia inteiro que eu esqueci. Vamos lá. Então, aí ele começa a trazer uma série de evidências científicas dessas mudanças climáticas interplanetárias. E ele faz uma coletânea desse material nesse livro, que foi o livro anterior dele, acho que foi antes do Michael, ele teve mais um, foi o terceiro antes. Ele tinha um livro de 2016, esse livro 2015, 2016, por aí, que é o The Source Field Investigations. Então esse livro, assim, é uma bíblia, é um calhamaço, deve ter mais de 400 referências bibliográficas, artigos científicas, tá? Artigos científicas mesmo, comprovando as mudanças climáticas que estão acontecendo na galáxia, né? Não na Terra somente, tá? E aí ele começa trazendo uma notícia, e aí a gente está vendo que está no site da NASA, tá? Publicado em 2009, mostrando que a sonda Voyager fez uma descoberta interestelar, né? E que descoberta foi essa? Foi, olha só, tá aqui, ó, usando os dados da Voyager, nós descobrimos um forte campo magnético exatamente fora do sistema solar, explica o autor líder Merav Offer, que é uma cientista, daqui a pouco eu vou mostrar a foto dela, tá? Que é a heliofísica convidada, investigadora heliofísica convidada da Universidade George Mason. Esse campo magnético, ele segura essa nuvem interestelar junta e resolve um quebra-cabeça já há muito tempo de como isso pode existir, tá? Ou seja, a ciência diz que isso aqui, essa é a doutora Merav Offer, tá? Ela que fez essa descoberta. A gente vai ver algumas dessas imagens que ela tá trazendo aqui. E ela diz que, na verdade, não deveria existir, não deveria ter uma explicação do que é isso, né? Tipo, tem um campo magnético que não devia estar lá, porque eles não sabem o que é.